Você falou já da USAID, né? E dos 230 bilhões destinados, de dólares destinados a grupos independentes culturais de mídia, né? Com as aspas de promoção da democracia em Cuba, né? E eu acho que essa pergunta já está respondida, está bem legal. Vamos avançar, porque eu quero perguntar uma outra coisa que acho que vai num sentido de ampliar essa questão do financiamento né, contra revolucionário. A influência da mídia e das redes sociais. Vamos aumentar um pouco esse debate. Né, a partir dos Estados Unidos nessa crise fabricada, né, que entre partes ela é uma crise que existe, né, mas ela também tem um componente de fabricação, porque você cria as condições para impedir o país de se desenvolver, de crescer, depois você fala, tá vendo, não está se crescendo, não está se desenvolvendo, então para botar a culpa no governo local que não tem a menor condição de suportar esse bloqueio, e suportou por 60 e poucos anos, né? Então, qual o papel disso, né? Que você acha, na sua opinião, né? Da questão da mídia. E hoje, né, a gente tem redes sociais facilmente acessáveis, né? O governo Bolsonaro no Brasil se sustenta com fake news, né? Com rede social, né? Aliás, foi a grande novidade da eleição de 2018, foi o golpe praticado por um processo absurdo, né, da Lava Jato contra Lula e tal, e ao mesmo tempo você tinha uma guerra de redes sociais de fake news que ajudou a destruir completamente as possibilidades da esquerda no Brasil, e a gente vê que se Cuba está a 150 quilômetros de Miami, é muito difícil, né, de conter toda essa avalanche de manifestações contra-revolucionárias com essa mídia moderna. Eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, um pouco mais, tá bom? Eu posso só interromper, fazer um acréscimo com o que a Nívia falou Sim, sim. anteriormente? Manda Porque, ver. assim, né, a gente falando da editora Expressão Popular, enfim, eu também estudei um pouco sobre o golpe na Bolívia, né, que a gente teve aí. Então, algumas coisas que você falou realmente são essas táticas ofensivas que a gente vê acontecendo em outros países da América Latina, né, que os Estados Unidos tentam. O golpe na Bolívia foi um exemplo muito grande disso, né? De como, enfim, teve essa compra de infiltrados, né? Para tentar desmoralizar ali, né? O governo. Então, tudo que você falou realmente. Se a gente vai, por exemplo, no livro que tem do Vichai Prashad, que ele lançou pela editora Expressão Popular, que é sobre os golpes, né? A CIA, enfim, toda essa questão da OEA e como eles fazem, né? Realmente essa a gente pode falar, né? Essa guerra híbrida mesmo, né? Construindo, enfim, a comunicação se tornou uma ofensiva muito grande, né? Eles conseguem se fazer essa formatação de ideias, essa infiltração de fake news e desmoraliza realmente nesse quesito, até porque é isso, né? É uma conjuntura e são veículos contra-hegemônicos, né? Então são veículos que historicamente estão contra a gente, né? Contra, enfim, o socialismo, contra as ideias mais populares. Então, a gente não espera menos do que isso, mas a gente vê realmente essa ofensiva dando em outros países da América Latina, né? Então, é algo que eles já vêm há um tempo tentando sempre sufocar esses movimentos revolucionários que a gente tem, né? Enfim, só queria dar esse complemento, assim, porque realmente são essas táticas, assim, né? A E Sara muito falou uma boa. coisa, a Sara falou uma coisa legal aí que uma mídia que apoia o golpe na Bolívia e quer democracia em Cuba, né? Então, quer dizer, é complicado, né? Sim, sim. Ah, e sem falar a Venezuela também, né? Que recentemente passou por isso também, por esses ataques midiáticos, né? Enfim, a nossa mídia também ela é muito construída, né? Tem toda uma ideologia. Então é muito importante também esses espaços que a gente faz para poder realmente discutir a concretude das coisas, né? Assim como
a Nívia estava falando, ó, o concreto, o que aconteceu ontem aqui. Então, eu acho muito importante a gente estar atento com essas questões que são realmente, né, a realidade passada ali, né? E o livro é Balas de Washington, e é muito bom esse livro, foi lançado ano passado pela Expressão Popular também, muito bom. Enfim, era só isso mesmo. Pode dar prosseguimento. Desculpa, Márcio, te atrapalhar. Não. Não? Manda ver aí. O que você acha disso tudo, menina? Eu acho que esse é um capítulo da história em Cuba que nós estamos num momento quente, que é entender, porque assim, por mais que tenha ferramentas, tenha linguagem dessa guerra de novo tipo, dessa guerra híbrida, ela se dá num contexto muito particular que é Cuba, né? Por que é um contexto particular que é Cuba? Porque com todos os limites, é um país que, na verdade, tem um legado histórico e um acúmulo histórico de revoluções. Então, é um país que foi formado, foi forjado num projeto de desenvolvimento socialista, né? Então, como é que é uma guerra dessa num país em que, né, passou por diversas crises, né? Essa talvez desde o período, vou falar um pouco, né? Acho que posteriormente podemos falar, desde o período especial é a crise maior, né? Nesse período de crises, ele sofre ataque, então na década de 90, é o período que eles veem brecha para atacar mais, né? Então na década de 90 viram brecha para atacar, e agora vem brecha para atacar, só que é um ataque de novo tipo. Então nós estamos vendo, porque aqui fica uma... Por que eu tenho que ser sempre bem pensado? Porque aqui é uma hibridação, Márcio e Sara, de sentimentos. Por que é uma hibridação de sentimentos? Esse legado de 60 anos há um acúmulo geracional. Então, tem pessoas que, ao serem atacadas, seja jovem ou seja do povo mais de meia idade e idosos, que saíram em defesa de uma forma bastante agudizada. Então, isso reafirma um projeto socialista. E, por outro lado, cria fissuras também. Abre maior fissuras nessa população. Então, tem que entender que aqui, diferente talvez de um governo como se deu, né, na Bolívia, de um governo popular, né, aqui é um projeto socialista, né, que tem uma base socialista bastante latente, e que isso favorece uma saída de defesa, mas também abre algumas outras fissuras. Como que isso se deu? Assim, falei algumas coisas, né? Acho que talvez para ser um pouco sintética, assim, Cuba está passando nesse período, né, dessa guerra, né, de um novo tipo, nesse projeto de guerra comunicacional, né, e midiática contra Cuba. Ela tem operadores políticos. Isso é importante saber. Aonde que estão esses operadores políticos e como isso funciona? Qual o start disso? Né? Então, é isso que está se observando e se detalhando nesse momento, pós o dia 11. Né? Como que eles se movimentaram? Como eles se movimentam? A gente já sabe, a partir de demandas concretas. Então, eles começaram a criar contas de Facebook e Twitter. Vou dar alguns nomes aqui. SOS Cuba, SOS Matanzas, Cuba Duele. SOS Matanzas porque Matanzas começou a aumentar os casos de pandemia, né? E aí, então, eles usaram. E aí, eles usaram disso, né? Usaram que Cuba começou a se abrir mesmo, né? Para diversas ações de solidariedade interna e externa. Aqui foi muito bonito, né? Diversos grupos começaram a organizar, né, solidariedade com Matança, resolver um problema aqui interno, né? Um problema de falta, né, que uma província está, e eles vão utilizando isso. Essas contas operadoras têm diretivos e colaboradores concretos, tem empresas, tem duas principais, né? Não sei... como é um programa do YouTube, né? Não sei se é melhor falar, mas vocês podem depois procurar essas empresas. Então, essa empresa tem pessoas, representações, né?
E essas empresas, elas vão organizando, né, esses projetos comunicacionais e de guerra midiática, né? Eles vão organizando blogueiros, artistas, influencers que estão em Miami, na Flórida, cubanos que estão lá, e aqui também. Então, aqui tem grupos na área da cultura, influencer e blogueiro, então na área da comunicação, e que vão organizando, né, as informações nas redes sociais. Nesse período recente, vocês sabem que isso é novo. Cuba agora está com uma circulação de informações nas redes sociais muito mais ampla, né? Coisa que quando eu cheguei aqui em 2018 não tinha, né? Então, isso acaba, vocês sabem, depois quando a gente passa para a vida, parece uma vida paralela, né? As redes sociais parecem ter vida própria, né? Elas montam agenda, conduzem, organizam, né? Então, isso, como vocês sabem, né? Não é uma coisa nova na América Latina. No Brasil também aconteceu, né? Então, grupo de contas líderes, né? Então, você organiza essas contas líderes, prolíferas, né? Mensagens disparadas coordenadamente, massivamente, perfis recém-criados. Isso para Cuba é muito novo. Se para o Brasil não é, para a gente é até difícil. O cubano lê e sabe, isso aqui é fake news ou não. A gente está sendo podemos dizer, educado tecnologicamente recente aqui em Cuba para isso, né? Então, a exemplo do dia 11, as primeiras publicações foram de pessoas fora. Miami, Espanha, Argentina. E aí foi capturando demandas populares, críticas ao governo, ao socialismo. Interessante, Márcio, que começam a colocar uma agenda conservadora e de direita. É isso que foi uma sacada interessante do povo cubano. Mas, bom, se estão querendo trabalhar as agendas de demanda, por que é abaixo o comunismo, abaixo o socialismo, né? Começa a fazer crítica à pandemia, como se que Cuba já devia ter sido aberta para o turismo, para os restaurantes. Começa a fazer crítica do nasobuco, coisas semelhantes que a gente tem passado, porque aqui é rígido, viu? Uso de nasobuco, o isolamento social, as escolas estão fechadas, as aulas são, né? Então isso ainda funciona aqui. Os restaurantes estão fechados, você não pode comer numa cafeteria, você tem que comprar e levar, né? Então aqui são 17 meses assim, agotador, como eles falam, né? Então eles começaram a usar isso, né? E uma tática de pegar os problemas reais do povo cubano, como a diminuição, por exemplo, de abastecimento de energia, né, que não se deu de forma generalizada em alguns locais, não tem peça para repor as termoelétricas. Vocês entendem o que significa isso? O governo está tentando abrir novas termoelétricas, mas falta peça, né? Falta material para isso. E ele tem que... O tempo... Tudo bem, o bloqueio não permite a importação desses materiais, então eu vou ter que ser criativo de inventar. Isso me torna ineficiente em resolver os problemas, insuficiente de resolver no tempo necessário os problemas. Então, teve apagões, começaram a explorar esses apagões, né? Na região, por exemplo, de Artemisa, isso não foi a totalidade. E o governo foi para a televisão conversar, né, da forma com que estava tentando resolver esses problemas. 8 horas de apagões é muita coisa para o povo cubano. O povo sente isso, né? Foi o total na ilha? Não, em Havana a gente não sentiu isso, mas isso aconteceu. Começou a explorar a diminuição do abastecimento de remédio e alimentos. Boa parte da produção de medicamentos é feita aqui. Porém, boa parte precisa de insumos externos, né? Precisa de princípios ativos, ingredientes ativos da produção de medicamentos que vem de fora, né? A mesma coisa dos alimentos. Foi um período que eu até brinquei com o meu esposo, eu estou comendo muito vegetal. Os campesinos trabalharam muito, gente, nessa pandemia, muito, para produzir.
Agora, muito boa parte da produção de alimentos é importada, principalmente dos produtos industrializados. Então, o governo foi construindo forma de tentar resolver esses problemas, mas eles são insuficientes. Né? E aí explora de forma mentirosa, fotos montadas, falsas informações. Aí coisas que a gente via aqui, em algumas fotos, que eu acho absurdo. Me dava uma revolta tão grande, né? Revolta tanto por foto mentirosa, como por fotos também dos influencers em Miami mostrando. Nós em Miami estamos bem. Cubano que está lá, sabe? É triste isso. Isso é uma dor que o cubano vê de um cubano que está lá fazendo isso. Mostrando foto de mercados cheios de coisa. Nós temos muita comida. Mostrando passeando na beira da praia, sem nasobuco. Como, que o problema está resolvido. Né? A pandemia aqui já... Né? Mostrando, inclusive... várias coisas, né, que do consumo, né, que é do feitiço do consumo, né, celulares de novo tipos, né, várias coisas, celulares modernos, melhor dizendo, e várias coisas que vão, então, incidindo sobre o pensamento, né. E aí, isso é muito desonesto, porque a gente sabe que em Miami existem bolsões de miséria, existem ruas de miséria, né, existem pessoas com uma situação de que aquele mercado está lá, mas eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro, ou eu tenho que sempre financiar com crédito para comprar. É assim que o capitalismo nos vende esse sonho capitalista de vida, né? Então, Cuba resolveu diversas coisas, e eu acho isso muito importante relatar aqui, Márcio, tá? Que é resolver os problemas dos apagões, é correr para resolver, tentar ser criativo de repor algumas máquinas, tentar ser criativo para... Não tem combustível para abastecer algumas termoelétricas? Então, como eu vou estruturar para reativar outras termoelétricas? Né? Cuba, então, organizou o que eles chamam de... Aqui eles têm canastra básica. Então, eu posso ter pouca diversidade nesse período de crise, mas eu tenho o que comer. Pode ser muito carboidrato, pode ser muito... Mas eu tenho que comer. Né? Uma intensificação da produção dos organopônicos para ter folhosa, para sempre ter vianda e para sempre ter algum tipo. Esse período de verão, é óbvio, né? A cultura aqui é muito sazonal, então as folhosas diminuem. Né? Mas você tem o abacate, tem frutas, né? Abacate, manga. Então, Cuba vai tentando equacionar de outras formas. Então, esses são elementos que é importante. Cuba não tem fome, tem carência de abastecimento, é diferente. Né? Como que eu posso ser um brasileiro que tem 19 milhões de pessoas com fome falar da situação cubana? Né? Eu quero que o povo cubano tenha autonomia para resolver seus problemas de abastecimento. Né? E isso é muito importante, né, de dizer. E acho que, para terminar, assim, acho que eu fiquei empolgada, porque esse é um tema que mexe muito com o que a gente está aqui todos os dias. Né? Cuba tem que ter a sua liberdade, né, seu direito de viver, que tem uma Let Cuba Live, deixa Cuba viver, né, deixa Cuba resolver seus problemas, desbloqueia Cuba, deixa que Cuba internamente, né, tenha condições, com as cooperações internacionais, com as importações que ela fazia, resolver seus problemas. Isso que é um elemento fundamental. Desculpe a empolgação, mas é que mexe com os nossos corações. Sem dúvida.